regime iraniano, porque eles são um regime ditatorial de radical, de realmente castigar o povo por tudo. O povo iraniano não era um povo de maioria islâmica quando começou a chamada Revolução Islâmica, em 79. Eles eram um povo muito mais aberto, inclusive a maior comunidade judaica fora de Israel era no Irã, para você ter uma ideia de como eles eram amigos dos judeus. Eu acabei de postar na minha conta do Instagram, no Efraim Global News, uma imagem de iranianos e israelenses festejando junto com as duas bandeiras, a bandeira do Irã anterior ao regime, porque eles aproveitaram a bandeira e tiraram o leão e o sol, que era a bandeira milenar do Irã, e trocaram lá e tiraram essa imagem do leão e o sol e colocaram o Allahu Akbar, aquele símbolo árabe do Allahu Akbar, do Allah é grande. E aí eles mudaram a bandeira, o hino foi mudado e impuseram a Sharia, né, com todas as suas implicações ao povo iraniano, que acabou aceitando. E você vê que, se nós temos uma grande parte da população desejando o fim do regime, existe uma boa parte, não é pequena, aceitando o que o regime impôs, porque, não querendo ou não, foram 79 a 2026, foram, deixa eu fazer a conta rápida aqui, 80, mais 26, de 47. 47 anos, foram 47 anos de repetidas falas e de lavagem cerebral, literalmente. Doutrinação. Com 47 anos de doutrinação, você, claro, vai pegar uma boa parte dessa população e convencê-la de que aquilo é o melhor para ela. E só que, assim, não Haja visto o carnaval no Brasil, né? E você vê que, assim, os iranianos, eles são um povo alegre, um povo feliz, um povo festivo. Tanto que eles estão em várias cidades hoje no Irã, estão comemorando a morte do Khamenei, e existem aqueles em Teherã, e não é uma multidão pequena não, hein? Uma multidão de dezenas de milhares, mais de 100 mil, estão chorando a morte do líder. Então, assim, há um misto ali de emoções, e já escolheram o substituto interino, que vai ser, eu acabei de ler aqui, o substituto interino do Khamenei. Deixa eu ver aqui o nome do novo Ayatollah temporário. Vi a foto dele. Peraí, que é no meu principal canal aqui de informação, que eu tenho visto as melhores informações da guerra de um judeu. Outra coisa, notícia de última hora: o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad foi morto. Está confirmado que é aquele que foi por muito tempo, né? O primeiro-ministro, o cara que comandou o Irã por muito tempo. O Irã nomeou o sucessor temporário do Khamenei, que é o Ayatollah Alireza Arafi, que é o antigo chefe dos seminários do Irã e que agora serve como líder supremo até a escolha de um sucessor definitivo. E tem uma cara séria, a foto dele, né? E tá ali. O filho do Khamenei está em operação, então. Boa pergunta. Eu não vi nenhuma notícia a respeito dele. Ele seria o substituto, o sucessor. Inclusive, aquele helicóptero que caiu com o antigo presidente, antes do Pezeshkian, que eu não lembro o nome, e com a sua principal parte do governo, estava todo no helicóptero. Dizem que foi o filho do Khamenei que planejou, porque eles eram inimigos políticos, e ele sabia que, se acontecesse alguma coisa com o pai dele, que já estava doente, e com o outro na presidência, ele não teria chances de assumir. E tanto que o helicóptero caiu, não acusaram Israel, não acusaram inimigo, foi pane. Foi pane, passaram um pano, né, na morte de um presidente, porque ele era persona não grata pelo atual regime. Ou seja, esses caras não são um regime só que só beneficia o Islã, não. Eles só beneficiam o grupo deles, porque o cara era islâmico, fazia política a favor do Islã radical, xiita, pró-Ayatollah,
mas ele não era bem quisto por todos e foi eliminado e ficou por isso mesmo. Um acidente programado, com certeza, para que ele não tivesse mais à frente. Então, não é um regime que se alimenta só da produção do povo, não. Eles só fazem aquilo que eles querem para eles mesmos. É um regime bem egoísta e egocêntrico. Nessa percepção agora, Efraim, nós tivemos o início, né, as primeiras 24 horas se foram, 48 em andamento. Há uma promessa do Irã para hoje lançar ataques avassaladores contra, né, as, as posições, tanto de Israel, Arábia Saudita, Bahrein, né, Kuwait, Emirates, ali, aquela turma toda ali. Porém, até agora eles não conseguiram fazer muita coisa, não, né? Não conseguiram Não, fazer muita mas a coisa. questão é que eles estão atacando vários outros países árabes, os interesses americanos, é óbvio. Aí tem quem diga que isso aí é combinado, porque eles não estão causando tanta destruição fora, mas estão fazendo ataques bem cirúrgicos em Israel. Já tem um bom número de mortos em Israel. Uma intel que eu vi aqui, que eu estou tentando confirmar, eu vou falar, mas ainda não consegui confirmar, é que já estão sendo ativadas, a essa altura, com a morte do Khamenei, a morte dele era uma chave. A impressão que eu tenho, doutor Alex, eu vou falar da minha cabeça, isso não é notícia. O Khamenei se deixou morrer. E eu vou dizer por quê. Ele já... Mártir. Exatamente, porque ele já estava nas últimas. Ele já não estava bem. E ele sabia que serviria muito mais a causa morto do que vivo. Então, eu acho que ele se deixou pegar para morrer como mártir e não fugindo para outro país, se escondendo, que daria uma descredibilidade terrível para a causa dele. E ele entendeu que, de repente, se ele... Eu não estou dizendo que ele se matou, mas ele se deixou pegar, né? E você vê que todos os caras do comando dele deixaram testemunho de que o maior sonho deles era morrer como mártires. Então, ele vai ficar perpetuado agora como mártir pela causa islâmica xiita. E uma segunda coisa é que eu acho que a morte dele era um código-chave para ativar as células adormecidas no mundo todo. Eu não me surpreenderei se, a partir de hoje, começarem a aparecer ataques de células adormecidas iranianas na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, e na América Latina, e na África. Efraim, o termo usado é que o grande Satã despertou. Né? O grande Satã despertou, e isso aí é uma chamada para uma jihad, literalmente para uma jihad. Há muito tempo isso era, né, já esperado, né? Já se fazia ordenações de morte a Israel, morte aos Estados Unidos, esse processo todo. Eles queimaram aquela estatuazinha de Baal, né? Foi Baal, Moloque, que eles queimaram ali, ok, no Irã. Esse ritual e os acontecimentos e o número de mortos civis até aqui, como o pessoal da ONU lidou com essas 24 horas, que parece que aconteceu já o encontro deles, né? Como é que está o clima na ONU? A ONU, a Rússia e a China estão pedindo vistas do Conselho de Segurança, estão batendo, falando que isso é uma agressão a um governo legítimo, e estão tentando parar de qualquer maneira o ataque, né? Porque, querendo ou não, em termos geopolíticos, a derrota do regime é a perda total da influência russo-china sobre um dos lugares mais importantes dentro da estratégia deles. Não se esqueça que existe ali uma corrente que é Rússia, Belarus ou Belarus, né, que é a Bielorrússia antiga, China, Irã, Coreia do Norte. Eles têm todo um eixo de influência nesses países, aonde eles comercializam entre eles e fazem uma grande parte dos drones usados pela Rússia na guerra com a Ucrânia foi produzido pelo Irã.
Então, você vai perder uma importante mão. É como se, vamos dizer assim, só para efeito de comparação, é como se os Estados Unidos perdessem a Venezuela para eles. Eles perderem o Irã para o Ocidente é como se você tivesse perdido a Venezuela para eles de vez. Estava sob controle, mas não estava tomada. Eles vão tomar o Irã. Seja o Pahlavi, o Reza Pahlavi, né, que é o herdeiro lá do antigo Shah, que seria um tipo de monarca, ou seja, um novo governo não radical que não mantenha a linha de ações e ligações que o antigo que está caindo mantinha, eles vão perder essa influência e vão perder essa ligação total que eles têm hoje com a região do Oriente Médio através do Irã. Eles já tinham perdido a Síria, né, do Bashar al-Assad, e perderam o Afeganistão, e agora estariam perdendo o Irã. Então, assim, a guerra está acontecendo, você está nos lugares de representatividade dos interesses de um outro lado e está conseguindo apagar esses rastros todinho que eles têm no mundo. Deixa eu fazer 2 comentários aqui, Efraim. O primeiro, né, é dizer que o que nós fazemos aqui, nós estamos acima da CNN. Eu fui assistir a cobertura da CNN, chegou a dar dó, cara. Estão com problema mental grave lá. Os comentaristas não conseguem desenvolver uma linha de raciocínio inteligente. Quem assistiu o comentário da CNN, gente, aí, News, coloque para mim aí de 0 a 10 qual é a nota dos comentaristas lá, ok? E depois você bota aí, ó, A, E, e bote a nota aqui dos comentários que nós produzimos aqui, né? O doutor Alex e Efraim, ok? Você bote a sua nota aí para gente. Primeiro, você bota CNN, bote a nota da CNN, e depois você bota aí, né, AE, AE, né, Alex e Efraim, você bota aí para nós no AE, ok? Qual é a nota do AE? Porque, olha, eu olhei ontem, eu falei, meu Deus do céu, chegava da agonia ver o despreparo dos caras, eles nem se preparam para poder ter um mínimo de comunicação, né? A maiúsculo, E maiúsculo, aí você bota a nossa nota e bota CNN aí, e bota a nota CNN, gente, porque é terrível, terrível. Isso está me animando, né, de fato, e nós viramos um canal de notícias. Meu Deus! Profetiza aí, povo de Deus, profetiza aí. Gustavo está chegando para ajudar, tem Efraim aí ajudando, tem o Rodrigo ajudando na Suíça, eu tenho que achar alguém na África para poder comentar. A gente passar o dia inteiro, né, falando de notícias, sai um, entra outro, sai um, entra outro, porque, gente, tá difícil, hein? Tá difícil ouvir os caras falar, meu irmão. Efraim, como fica o cenário se o Reino Unido, ontem, dizendo que entra na guerra hoje, de fato mandar tropas ou armamento, isso vai trazer a guerra para dentro da Europa de fato? Como é que fica essa posição inglesa? O Reino Unido, na verdade, já está participando desde o início em defesa, com as suas aeronaves fazendo defesa de mísseis e com navios que já estavam ali mais ou menos próximos. O que estão agora, apareceu vamos chamar aqui um alerta de que pode haver um ataque do Irã a Creta, que seria um ataque diretamente à Europa. Ainda não confirmado. Mas por que Creta? Por alcance dos Pelo alcance e porque seria a entrada da Europa. para provocar. Para poder atacar todo mundo que falou deles. Eles estão com um projeto de. Você vê que eles estão atacando as bases. E não, Dubai, eles já não estão atacando base militar no Emirados Árabes. Estão atacando prédios civis. Mas ali eles mandaram drone, né? Não mandaram nenhum Não, balístico. mandaram drone, mandaram ataque, já destruíram um prédio, já estão. Dubai está vazio, o pessoal praticamente evacuou Dubai. Eu vi helicópteros daqueles grandões levando os príncipes, o pessoal metendo o pé de lá, porque virou alvo, literalmente, do Irã. O Irã está ali, está assim, atacando o Bahrein, começou atacando as bases, mas está atacando outros alvos nesses países também, mostrando agora, tipo assim, uma animosidade mesmo na região.
coisa que não mostrou na Guerra de 12 Dias. Em outras palavras, eles estão partindo literalmente para a guerra total. Eu lembro que na Guerra de 12 Dias eles já tinham toda uma cadeia de sucessão posta, ou seja, se você derruba o Khamenei, já tem alguém para entrar no lugar dele, se derruba o segundo, já tem um terceiro. Eles já estão com uma linha sucessória, tanto nos comandos militares quanto nos comandos políticos do país, já está tudo alinhado para, conforme forem morrendo, serem substituídos. Então, Eu ainda alego que ele se deixou pegar, eu não acho que ele sabia que ia ser atacado de manhã, não acho. Que ele falou, me ataca aqui, ele não foi combinado a esse ponto. Mas, normalmente, ele passou semanas escondido num bunker. Depois ele voltou a aparecer. Eu acho que quando ele voltou a aparecer para aquela reza e ele não se escondeu mais, foi o sinal de que ele não se esconderia mais. Que ele já deixou tudo combinado. Foi assim que eu entendi que ele, na verdade, se deixou pegar. Ele só não sabia a hora e o lugar. Eu não acredito que ele acreditasse que ia ser pego no seu próprio palácio. a extinção e a obliteração do Estado Islâmico movimenta a indústria bélica ocidental numa força absurda, né? Porque você disse que só no Palácio do cara eles jogaram 30 mísseis. Eu não sei se aí você consegue saber o valor de cada míssil desse, mas é uma fortuna que está sendo colocada em movimentação, que gera reposição e traz também para o cenário o testar a capacidade americana e israelense frente à capacidade russa, chinesa instalada no Irã. Você considera que esse embate é um embate também de indústrias bélicas ocidentais e orientais? Sim, eu considero, porque quem vai ganhar com todo esse conflito vai ser, mais uma vez, a indústria mais poderosa do mundo, que é a indústria de armamento. Não é a farmacêutica, a petrolífera, energética ou qualquer outra, a não ser a indústria de armamento, porque, como você falou, causa reposição. Para você ver, o Irã fez um ataque agora há pouco à base do exército naval do exército francês nos Emirados Árabes Unidos. Eles estão chamando todo mundo para a guerra, eles estão botando para quebrar. Então, eles atacaram a base naval francesa e não pode se negar a precisão dos ataques. Os iranianos são, como os grandes elamitas da modernidade, aqueles que atacam com precisão os seus alvos. Então, eles não estão fazendo nenhum ataque, vamos chamar, Não é um casual. erro, não Não, é não. um Estão erro, fazendo ataques totalmente todos intencional. intencionais e propositais. Dentro desse jogo estratégico, agora, se a França foi atacada, a França vai ter que responder, tem direito de resposta. Então, se concretiza o que em julho o Macron teria profetizado aos hospitais da França, quer dizer, essa guerra, né, ela vai levar tropas, inclusive francesas, a entrarem dentro desse cenário. Um, dois, não dá para vencer essa guerra apenas pelo ar, vai ter que haver incursão interna. Você estima que por quanto tempo ainda a galera vai ficar só jogando flechinha de um lado e para o outro? Quando nós podemos esperar uma entrada de tropas ou um levante da população junto com essas tropas de coalizão dentro do Irã? Então, vamos lá. Primeiro, a questão da França, que você colocou. A França fez a captura de um navio fantasma russo, junto com os belgas agora no mar aqui, capturaram à noite. Eu vi as imagens da captura de um navio da frota fantasma russa. Então, já está havendo outras movimentações fora desse eixo ali, Irã somente. Quanto à questão do Irã, o ataque por terra, ele é considerado um ataque suicida de qualquer exército. Entrar por terra no Irã, porque ele é totalmente circundado por pântanos. Então, você ficaria atolado ali e seria o maior erro estratégico do mundo entrar no Irã por terra. Mas existe sim, apesar de ser estrategicamente meio inexpugnável e arriscado demais, existe sim. Gente, o Efraim parece que deu um probleminha na conexão.
Vamos ver se ele consegue retornar. Ele estava explicando sobre o combate, né, dentro do território iraniano pela dificuldade ali dos pântanos e a própria, né, geologia deles, a geografia ali, né, para ser mais preciso, a geografia do Irã favorece bastante, porque muitos daqueles morros já são bunkers, são bases, como acontece na Suíça, né, gente? A Suíça também, quem entrar ali é suicídio. A Suíça é Ó, suicídio. estão falando aí que não teve ataque à França. Ataque à base naval da França Base nos naval. Emirados Árabes Unidos. Não é Isso. a França. E, gente, as emissoras não dão tempo de acompanhar tudo. Aqui você acompanha mais rápido do que nas emissoras. Tudo que a gente falou aqui Verdade. ontem cedo, de manhã, aí apareceu em vários canais depois de notícias. Então, você está Total. tendo notícias bem antecipadas. Por exemplo, um relatório que essa madrugada, de ontem para hoje, 4 bombardeiros B-2, que são aqueles bombardeiros monstruosos americanos, atacaram o Irã durante a noite. Outra Olha, notícia que acabou de sair, alguém colocou aí também, relatório que houve ataque de mísseis ao Abraham Lincoln. Não sabemos ainda a extensão dos danos, mas houve ataque de mísseis ao porta-aviões Abraham Lincoln por parte do Irã, que um drone também assim, um drone explosivo atingiu um apartamento onde viviam israelenses, perto da representação israelita em Abu Dhabi, lá nos Emirados. Como eu falei, eles são bem precisos nos ataques deles a partir do Irã. e Né? eu vi, inclusive, Efraim, né, que algumas baterias não estavam conseguindo segurar, né, os benditos mísseis balísticos ali. O pessoal estava com dificuldade de fazer o abater deles. E uma autoridade militar, eu não identifiquei quem era ela, do Irã, né, não sei se você sabe, ele apareceu falando que o pior iria vir a partir do dia de hoje, né? Que eles estavam, né? Liberaram primeiro que eles tinham Eles de descartaram reserva. os mísseis descartáveis que eles disseram, mas que os Foi. principais ataques iam começar hoje com as verdadeiras armas, que são as que eles falaram que são as verdadeiras armas que eles possuem, que podem destruir mesmo. Então a gente está em um pouco de apreensão para ver o que eles vão fazer. Nessa situação, Efraim, de uma escala, né, maior por parte do Irã, nós temos uma capacidade instalada americana e israelita, né, que pode pulverizar ali o Irã em 24 horas. Ele precipitaria com isso essa força total da coalizão em cima deles também? Ou você acredita que o americano ainda vai ter um pouco de tolerância em cima de um ataque dessa escala? Eu acho que os Estados Unidos e Israel estão concentrando seus ataques todos na parte de aviação. Eles já dominaram o céu iraniano. Para você ter uma ideia, o Tribunal Revolucionário em Teherã foi atacado pela Força Aérea Israelense sem parar. Dezenas de edifícios já pré-marcados que faziam parte do planejamento de guerra, tudo já foram destruídos, e foram vários destruídos, tudo pela aviação. E as baterias antiaéreas não conseguem pegar os caças. Os pilotos americanos e israelenses são extremamente habilidosos. Eu vi várias filmagens de eles escapando, cara. É assim, os caras fazem mergulho, voltam, uma coisa assim, parece filme. Tu parece estar vendo o filme Top Gun, como é que eles escapam das artilharias antiaéreas. Assim, é absurdo a habilidade desses pilotos, né, nos ataques, e eu acredito que, através desse ataque, para você ter uma ideia, durante a Guerra dos 12 Dias, eles tinham 10 aviões de reabastecimento aéreo. Estão usando agora 30. Durante toda a Guerra de 12 Dias só teve 10. Agora, de ontem para hoje, já tem 30. Para você ver a quantidade de caças que estão atacando. Então, eu acredito que eles estão fazendo um ataque bem massivo aéreo, que pode ser considerado um ataque muito mais preciso do que um ataque extremamente destrutivo. Eles não vão usar o poder destrutivo de mísseis, eles vão continuar fazendo ataques Cirúrgico. coordenados. Segundo Cirúrgico. Israel deu um relatório
que já conseguiu destruir 50% da capacidade de lançamento de míssil do Irã, nesses 2 dias.